Olá, muito boa noite para você. Agora 6h50. Boa noite para você. Essas são imagens ao vivo da Avenida Charles Schneider, em Taubaté. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus de temperatura na cidade. Confira agora os destaques do Band Cidade desta quarta-feira, 2 de setembro. Em plena quarentena, a flexibilização reduz isolamento social. Sensação de estabilidade dos casos de coronavírus faz muita gente esquecer que o vírus, que já matou mais de 1.000 pessoas na região, continua circulando. Com a proximidade de mais um feriado prolongado, prefeituras de Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte, encaminham ao estado pedido de reforço no policiamento para controlar o movimento de turistas. Após denúncia anônima, a Polícia Militar apreende 23 máquinas caça-níquel em São José dos Campos. Carga de gado sem documentação é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, no trecho de Lavrinhas. Queda que pode ser fatal. Os cuidados para evitar acidentes domésticos com idosos que estão ficando mais tempo dentro de casa durante a quarentena. Por causa da pandemia, este ano o alistamento militar acontece de forma virtual. Prazo também foi prorrogado até o fim de setembro. Mais uma baleia da espécie jubarte aparece morta no litoral norte. Desta vez, o animal foi resgatado na praia da Boracéia, na costa sul de São Sebastião. E tem ainda as informações sobre as condições das estradas que cortam a região, direto dos estúdios da Band Vale FM. Fique com a gente. Band Cidade já está no ar na TV e também com transmissão simultânea na fanpage da TV Band Vale no Facebook. O índice de isolamento social despencou em diversas cidades da região, segundo o monitoramento diário realizado pelo governo do estado. Com a flexibilização da atividade econômica, muitas pessoas voltaram a circular nas ruas. Essa aparente estabilização do avanço dos casos de coronavírus fez muita gente relaxar, sem se preocupar que o vírus continua circulando e já matou mais de 1.000 pessoas aqui na região. Passear em família pelo centro da cidade, sentar na praça debaixo de sombra, bater papo com os amigos, seriam comportamentos comuns se não estivéssemos em uma pandemia. Mas o que se vê nas ruas é muita gente achando que a quarentena acabou. Por que o senhor está sentado aqui na praça? Para interter o tempo, passar o tempo, passar. Mas o senhor não fica preocupado de ter muita gente aqui, de se contaminar com o coronavírus? Fico não. Eu tomo as minhas medidas, né? Em Taubaté, a taxa de isolamento social tem se mantido baixa. Nesta terça-feira, foi de apenas 37%. Para as autoridades de saúde, a queda no índice de isolamento social é resultado da flexibilização da quarentena no estado. Mas os cuidados continuam os mesmos. A orientação é que as pessoas saiam de casa o mínimo possível e cuidem da prevenção. Quando a gente tem uma flexibilização, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma menor taxa de isolamento social. Mas, na verdade, o que nós precisamos é a cidadania, é a conscientização das pessoas, porque apesar da flexibilização, ela, por exemplo, tem que sair para um comércio quando tiver necessidade. Ela tem que, quando ir à cidade, ela não pode ficar em aglomeração. Ela, quando tiver que fazer sua compra, ela não ficar ali por um período muito grande. Então, outras ações ela tem que pensar no sentido de evitar com que a gente tenha um maior número de transmissão. As estradas da região também têm ficado cada vez mais cheias. Neste fim de semana, a rodovia Rio Santos ficou bem movimentada. Essas imagens, gravadas por celular, mostram um estacionamento na beira de uma praia em Ubatuba lotado. Por lá também aconteceu uma festa fluxo, que reuniu cerca de 800 pessoas. Os moradores acionaram a polícia para dispersar a aglomeração. Enquanto isso, a região já ultrapassou as 1.000 mortes por coronavírus. O seu Hilton acompanha os números e, por isso, diz que sai de casa só para fazer o essencial, já que é diabético e tem 72 anos. Nesta quarta-feira, ele estava a caminho do banco. Quem tem medo. Tenho 72, então eu evito. Sair porque eu preciso.
Nos últimos 4 dias, Taubaté se manteve sem novos casos de mortes por Covid. Nesta terça, a cidade alcançou a menor taxa de letalidade dos últimos 73 dias, 2,57%. O secretário de Saúde atribui esse cenário a vários fatores. Eu acho que de grande importância para o município de Taubaté foi a gente ter iniciado a quarentena mais cedo do que as outras cidades. Outra situação foi o nosso preparo, tanto para fazer um fluxo correto, levando uma unidade exclusiva, que era a nossa UPA central, hoje o hospital de campanha para o atendimento exclusivo, a nossa testagem, que nós já fizemos mais de 20 mil testes só na rede pública, e também o preparo, criando mais de 100 leitos, tanto de enfermaria como de UTI. Mas o mais importante, e aquilo que a gente continuamente tem pedido às pessoas, fiquem em casa, se protejam. Senão, a flexibilização da quarentena irá regredir. Isso tudo é importante para com que a gente mantenha controlado essa doença e possa seguir a nossa vida de maneira normal. Quem se cuidar agora, mais tarde passeia. Tem pressa. Tenho 72 anos. Tem pressa nenhuma. Sem pressa, né? Ficar em casa e cuidar da saúde. É claro que a flexibilização ampliou o funcionamento do comércio e serviços essenciais, mas a quarentena continua. Ou seja, todos nós temos que contribuir com a prevenção da Covid-19, saindo de casa só em caso de necessidade. Pois é, Otávio, não é o momento de ir ao shopping, por exemplo, ou ao supermercado para passear, né, com a família inteira, fazer festa em chácaras, como muita gente vem fazendo. E a gente segue falando sobre esse assunto agora com a médica sanitarista, a doutora Estela Zoner. Olá, doutora, bem-vinda mais uma vez ao Band Cidade. Bom, o problema não é sair de casa, né? A questão é relaxar com as medidas preventivas. Aí sim, a gente cria aí um problema que pode fazer com que esses números aparentes aí de estabilização possam subir novamente, né? Os números revelam uma tendência, né? A gente tem que acompanhar durante as semanas, ter juízo, continuar com todas as normas de proteção, uso de máscaras, o álcool gel e não sair de casa, a não ser que seja absolutamente necessário. Nada mudou. Estamos em luta contra a Covid-19. Doutora, o brasileiro é meio resistente a cumprir certas regras, assim como as medidas de isolamento social, né? Essa aparente estabilização, doutora, realmente de fato, estamos vivendo essa estabilização no número de casos, até Taubaté, inclusive, diz que mantém uma certa estabilização na taxa de letalidade dos casos de coronavírus. Isso, de fato, vem ocorrendo porque é a principal justificativa das pessoas que estão desrespeitando as medidas de isolamento social e voltando para as ruas. Elas acham que a situação está normal, né? Não está normal, a situação ainda é complicada, não temos um remédio específico contra a Covid-19, a vacina ainda não está disponível, uma doença de transmissão respiratória altamente transmissível e altamente grave, às vezes, com letalidade associada, com mortes associadas. Então, é hora de continuar fazendo tudo certo. Saia de casa só quando for essencial, usando a máscara, com todas as medidas de proteção e higiene. Doutora, todo mundo ficar em confinamento também tem uma hora que tem um limite e às vezes a gente precisa dar uma esparecida. Qual a recomendação nesse caso? Sair para lugares mais abertos, assim, só para tomar um sol, por exemplo? Começa tomando sol no quintal, faça que nem eu, né? Mas brincadeiras à parte, gente. Em último caso, um lugar aberto é melhor do que um lugar fechado. Porém, você vai para um lugar aberto e às vezes está que nem as praias brasileiras estavam no fim de semana passado. E eu morrendo de medo do feriado de 7 de setembro, como estarão. Sim. Tinha muita gente, uma aglomeração absurda. Então, às vezes, o lugar aberto está cheio de gente e não dá certo do mesmo jeito. Tá certo, o Band Cidade conversou com a médica sanitarista Estela Zoner. Doutora, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Band Cidade. Obrigada a vocês, um grande abraço.
Olha, a Prefeitura de Caraguatatuba encaminhou um ofício para o governo do estado pedindo o reforço do policiamento na cidade para evitar uma possível invasão de turistas durante o feriado prolongado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Em reunião hoje à tarde, o município definiu que vai reforçar a fiscalização nas praias durante o fim de semana. Fiscais de postura também vão estar nas ruas para o cumprimento do horário de funcionamento de bares, quiosques e restaurantes. O mesmo pedido de reforço no policiamento foi feito pela Prefeitura de São Sebastião, que também prevê ações durante este feriado. Bloqueios sanitários vão ser realizados nos limites da cidade com Caraguatatuba e Bertioga. Equipes da Vigilância Sanitária vão ver a temperatura corporal dos ocupantes de cada veículo, além de desinfetar os pneus dos carros. As ações acontecem na sexta, no sábado e também no domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, também informou que vai realizar barreira sanitária na entrada da cidade neste feriado. Ainda no litoral norte, a Prefeitura de Ilhabela confirmou hoje que as aulas presenciais na rede municipal de ensino serão retomadas apenas no ano que vem. A decisão foi tomada com base em uma pesquisa realizada com os pais e que apontou que 70% das famílias são contra o retorno, alegando que as crianças podem contrair o vírus na escola. Com a medida, o ano letivo segue com as aulas online. Máquinas caça-níqueis foram apreendidas em São José dos Campos. Os detalhes com a Juliana Sever, direto da redação do Band Cidade. Os equipamentos foram localizados em um prédio comercial na Avenida Andrômeda. 23 máquinas foram apreendidas pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Os equipamentos estavam divididos em 2 salas. Um homem que tinha acesso aos locais abriu as portas para a entrada dos policiais. Ninguém foi preso. Juliana Sever para o Band Cidade. 19 bois foram apreendidos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Lavrinhas. O motorista do caminhão, um homem de 41 anos que transportava o gado, disse que havia comprado os animais de um desconhecido na cidade de São José do Barreiro, no Vale Histórico. Ele não apresentou documentos de comprovação da compra, nem comprovantes de vacinação dos bois. Os animais e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Cruzeiro para a apuração da origem. E olha o susto que o motorista de um caminhão passou hoje em Aparecida. Ele descia uma ladeira na região central da cidade, na rua Monte Carmelo, quando o veículo perdeu o freio, invadiu a calçada e atingiu a fachada de uma loja. Segundo a prefeitura, o motorista optou por jogar o carro para a calçada para evitar uma descida desenfreada ladeira abaixo. Ninguém ficou ferido aí, por sorte, né? O reparo da loja vai ficar por conta da empresa responsável pelo caminhão. E agora a gente vai direto para o estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos com as informações das estradas que cortam a nossa região. Quem atualiza a situação do trânsito nesse momento para a gente é o Beto Gomes. Olá, Beto, muito boa noite. Boa noite, Rosimara. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a TV Band Vale nesse momento. Boas notícias para o motorista que percorre nesse instante o corredor Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Por ali, trânsito livre nesse momento por todo o Vale do Paraíba. O único trecho que apresenta alguma dificuldade um pouco maior ainda é em Guarulhos, ali do 25 ao 28. São, portanto, 3 quilômetros de lentidão sentido Taubaté. Sentido São Paulo, passagem livre. Na Dutra, tivemos 2 ocorrências de acidente nesse momento. Um lá no 160, ali no final do retão de Jacareí, mas também solucionada já a ocorrência. Ainda há algum reflexo de 3 quilômetros sentido Rio. Em Taubaté, no 111, houve também outro acidente, mas também ali já solucionada. Lá não tem mais nem reflexo de acidente. O motorista em Taubaté passa pela Dutra com o trânsito fluindo bem. Dom Pedro I, tudo bem, tanto sentido Campinas, como voltando para Jacareí nesse momento. Portanto, boas notícias para quem vai começar a sua viagem agora ou já está nas rodovias. Voltamos com vocês. Valeu, Beto, pelas informações. O programa Informações das Estradas segue na rádio Band Vale FM até às 9 da noite. O governo do estado abriu inscrições para cursos de graça na área da tecnologia voltados especialmente para mulheres. Informações direto da redação da rádio Band Vale FM em São José dos Campos com Marvin Pinho. São 20 mil vagas em 4 opções de cursos online que são oferecidos pela Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É uma chance de profissionalização na área de tecnologia da informação sem sair de casa. O objetivo é criar oportunidades para que mais mulheres tenham participação nessa área.
Segundo um levantamento do governo do estado, a procura pelos cursos de tecnologia do SPTec é baixa entre as mulheres. De 30 mil inscritos desde o ano passado, só 1/3 é do sexo feminino. Para participar, as interessadas devem ter a partir de 16 anos. A previsão é que as aulas comecem no dia 14 desse mês. As inscrições estarão disponíveis até o dia 4, essa sexta-feira, no site cursosviarapida.sp.gov.br. Marvin Pinho para o Band Cidade. Depois do intervalo, cresce a preocupação com os idosos dentro de casa devido às medidas de isolamento social. Pessoas mais velhas estão mais expostas a riscos de acidentes como quedas e fraturas. Neste momento faz 23 graus em Guaratinguetá, terra natal do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Nos próximos dias, previsão de sol na cidade. Continue com a gente em instantes, estamos de volta. Hora certa para você, agora 7 horas e 5 minutinhos. Até já.